Irmãos e as minhas irmãs, que a gente coloque a nossa mão direita em direção ao nosso irmão Paulo, que vai proclamar a leitura da palavra. Vamos pedir ao Espírito Santo, que Deus Pai dê ao Espírito da sabedoria, da palavra, e para nós o desejo de ouvir, de permanecer na palavra e o desejo de conversão. E pedir a Maria que ela interceda junto ao Filho para que ele proclame a leitura, hoje, que é a leitura da liturgia do dia, e faça a mensagem para que nós possamos levar essa mensagem até para casa e distribuir e nos converter em nome do Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar porque é a palavra, não é o evangelho, tá? A leitura, a segunda leitura, do dia de hoje, é 1 João, capítulo 4, versículo de 7 ao 16. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto manifesta o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos para Ele. Nisto consiste o amor, não em termos nos amado a Deus, mas em termos Ele amado, enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós. Por ele nos ter dado o seu Espírito, e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs presentes, boa noite, eu me chamo Paulo. Algumas pessoas aqui já me conhecem, outras não. Então o que é que o Senhor vem dizer hoje na sua palavra? Quando Ele fala que devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor. Se Deus é amor, Ele quer que cada um de nós também façamos o mesmo. Amarmos uns aos outros, Ele diz. E a gente vai lá nos mandamentos, Ele fala. Um dos mandamentos principais, Ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por isso, amados irmãos, é que estamos aqui reunidos como uma família, uma família unida, e que Deus ele está vendo lá de cima e está percebendo que realmente nós amamos uns aos outros. É assim que funciona, e que realmente Deus
olha para nós e diz assim: esse aqui é meu filho amado. Também. Porque quando nós amamos uns aos outros, né, nós permanecemos em Deus e Ele em nós. Né? Aqui no versículo 11 ele diz: caríssimo, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ele está dizendo para nós, para mim e para você. Mas a pergunta é: será que também nós estamos fazendo isso acontecer, fazendo com que esse Deus exista dentro de nós e dentro da nossa casa? Será que nós estamos realmente fazendo com que esse amor de Deus cresça em nós? Ou nós estamos fazendo com que esse amor de Deus diminua dentro de nós? Dentro desta casa aqui que é o nosso coração. Por isso que quando Jesus fala que Ele nos amou primeiro, né? Não fomos nós que amamos Ele, mas Ele sim amou-nos primeiro, né? Era para que a gente entenda uma coisa, que embora a gente veja algumas situações por aí, né? Que eu tenho que aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não. Ele nos aceitou primeiro. Ele nos aceitou primeiro. Ele nos amou primeiro. Né? Eu não posso dizer que eu amei o Senhor primeiro. Né? O aceitar Jesus na nossa vida, Ele nos aceitou primeiro. Por isso que, amados irmãos, o amor, ele é o fundamento de todas as coisas. Eu digo que o amor, ele é a base de tudo. Se nós não amarmos o nosso irmão, independentemente do que ele seja, né, ou que ele já foi, não importa. Se nós amarmos os nossos irmãos, o nosso próximo, né, o que de extraordinário a gente está fazendo? Se nós amamos ou cumprimentamos só aquele que nos cumprimenta, só aquele que nos ama, o que de extraordinário nós vamos fazer? Nós vamos demonstrar para o Senhor. Então, Ele faz com que o amor de Deus, na verdade, ele nos aproxima cada vez mais. Quando eu amo o meu próximo, eu aproximo de Deus. Porque Deus é amor. Se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, eu sou mentiroso, né? Já diz a palavra. Então, amados irmãos, eu preciso amar o meu próximo. Antes de vir para cá, na verdade eu estava no trabalho, eu estava meditando essa palavra. E a passagem, né, daquele homem que estava lá foi batido por várias pessoas, né, por ladrões, e passou várias pessoas, as 3 pessoas, e não acolheram, né? E veio um que nem se esperava, nem se amava, né, nem amava aquela criatura, aquele homem que estava lá caído, porque não era, né, da sua cidade, enfim. E ele acolheu, levou para o hospital, cuidou, né, ainda pagou. Mas porque questionaram Jesus se quem era o próximo. E Jesus colocou essa parábola, né? Essa passagem. Então, quem é meu próximo hoje? Eu estava meditando. Será que o que está lá em São Paulo ou em Belém é o meu próximo? Eu posso dizer que não. O meu próximo é vocês agora. O meu próximo são os que estão aqui, bem perto. Até aquele que mora um pouco distante de nós aqui, ou por exemplo 1 quilômetro, 2 quilômetros, ele pode ser meu próximo, né? Se nós temos família na cidade, alguém que adoece ou está enfermo, a gente pode dar esse pulinho lá porque ele está próximo de nós, ele não está tão distante. Então uma pessoa que lá vai vir próximo, mas nós aqui somos próximos. Agora, se eu viajar para Belém, lá as pessoas que estão lá comigo se tornam meu próximo, e eu devo ajudá-lo se estiver passando por alguma situação. Por isso que não importa se você passar na rua e estiver acontecendo, por exemplo, acontece um acidente ou uma situação, alguém pegou um tiro, não importa quem está caído no chão, não importa se ele fez alguma coisa ou ação, não importa. Não importa que agora ele é o teu próximo e tu tem que socorrê-lo, tu tem que ajudá-lo. Porque isso aí é que agrada o coração de Deus. Eu não estou vendo a condição da pessoa, o que ela é. Mas o momento ali, a misericórdia de Deus vai entrar em mim e eu vou socorrê-lo, porque Deus é misericórdia. E misericórdia é amor. Senão não estaríamos aqui, ele não tinha morrido por nós.
Será que realmente Deus fosse mudar a situação, nós estaríamos aqui? Não. Porque Deus morreu por todos. Imagine só você pegar a mãe. Eu digo que o amor da mãe, não que o do pai não seja, mas o amor da mãe é um amor extremo. Mesmo assim, se eu fizesse uma pergunta para vocês, claro que vocês iriam dizer, e realmente eu estou falando que o amor da mãe é extremo, ela vai além do limite. Mas você daria o seu filho para morrer, vamos supor, uma nação, o povo Bragantino, por exemplo? Daria? Não daria. Logo que a mãe ia dizer, não vale a pena, porque tem gente assim, desse jeito. Não daria. Mas Deus deu o seu filho para morrer por todos. Esse é o amor que nós também podemos ir ao encontro de amar o nosso irmão, de amar o nosso próximo, começando em casa. O amor. Quantas famílias estão acabando? Para um pouco de água. Vai falando, a garganta vai ser. Então, quantas famílias nós estamos acabando?